Teste de áudio. Estamos fazendo um teste de áudio aqui. Ok, som. Eu queria apenas pedir a participantes dar um ok na tela. Se estiver recebendo o som, escreve ok no bate-papo, só para confirmar o recebimento do som da sessão de hoje. Apenas testando o som mais uma vez. Se vocês estiverem me ouvindo, peço por gentileza escrever ok aqui no chat, no bate-papo. Vamos aguardar mais um minutinho antes de começar. Aí eu peço por gentileza que vocês confirmem o recebimento de áudio dessa sessão de hoje. Ok, boa tarde e bem-vindo ao treinamento de Evolua Inglês. Hoje, eu espero que vocês estejam bem. O tópico de hoje na realidade, já na sequência, né? Já é a 8ª sessão de treinamento de Evolua Inglês. Para quem perdeu as últimas sessões, nós temos todos os vídeos gravados no canal do YouTube, onde vocês podem assistir. Nós temos atualmente vídeos no canal Evolua Inglês no YouTube sobre a metodologia, implantação, dicas para speaking classes. Temos uma série de elementos que falam sobre acesso à conta do administrador e uma série de outros assuntos. Bastante conteúdo já no nosso canal de YouTube. Hoje a sessão vai focar nos seguintes elementos aqui na tela. A previsão de sessão é de aproximadamente 30 a 40 minutos de sessão. Aí eu falo também para vocês, podem em qualquer momento fazer pergunta aqui no bate-papo, não precisa esperar até o final da sessão, ok? Estamos com poucas pessoas nesse momento, mas 4 horas é nosso horário de começar, então eu vou iniciar a sessão de hoje e obrigado por quem pude vir. Hoje gostaria de falar um pouquinho sobre a questão do instrutor na sala, que está aplicando a método Evolua Inglês em formato interativo. Gostaria de falar do nosso papel referente à avaliação desse instrutor. Nós temos um teste que nós aplicamos, uma entrevista de um professor candidato, e vou falar um pouquinho mais sobre esta função e qual é o nosso papel que nós podemos oferecer. Vou falar brevemente sobre treinamento e follow-up que nós fazemos também, referente aos professores na rede de vocês. E quero falar um pouco sobre a sala de aula, algumas dicas sobre o modelo da aula e speaking activities, atividades durante a aula. Tá? Esses são os tópicos de hoje. Antes de mais nada, gostaria de falar um pouquinho sobre a importância do instrutor. Ok? Atualmente, a nossa empresa oferece e fornece inglês interativo a mais de 250 escolas no Brasil. E nós temos acesso a bastante informação, o que está sendo crucial, importante, não tão importante na ponta, né? E acho que não é uma grande surpresa, que a questão do instrutor, o trabalho sendo feito durante as aulas, é muito importante. Claro, o modelo interativo, ele se destaca, tem algumas diferenças importantes entre a aula tradicional, presencial de inglês e o interativo. Mas mesmo que os alunos estão envolvidos em computador, o que o instrutor faz durante a aula interativa
Se ele participa ativamente, se ele circula ou conversa com alunos, isso acaba fazendo uma grande diferença, principalmente para o aluno brasileiro. Okay? O aluno brasileiro, como o aluno japonês, alemão, cada aluno tem um perfil ou levemente diferente ou bastante diferente. O contato com outro ser humano é super, mega importante na cultura brasileira. Então, o papel e as ações que o instrutor faz durante as aulas de inglês é muito importante. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre este instrutor que nós buscamos. Durante a implantação, já passamos 50 escolas, começando a utilizar o Evolua Inglês na rede Evolua. Algumas escolas já trabalhou com inglês, outras escolas estão começando pela primeira vez. Então, uma mescla bem grande entre escolas com experiência com inglês, já tendo talvez instrutor, e outros que vão agora iniciar a busca de um ou mais instrutores para trabalhar inglês na sala de aula. Vamos falar um pouquinho sobre o perfil desse instrutor, para quem está buscando outras oportunidades ou novos professores, ou quem está começando. Okay? Nós buscamos um instrutor que tem no mínimo inglês intermediário, tanto por escrita e fala. Por quê? Porque o nosso interesse é que esse professor consegue falar com os alunos acima do nível que os iniciantes vão ter nas turmas, tirar dúvida durante a parte interativa também. Intermediário, difícil dizer em quantos anos esse professor deve ter estudado, mas como regra geral, em torno de 3 anos, até um pouco menos. Isso pode levar. Às vezes não temos professores autodidáticos ou professores que moram no exterior, que de repente também passa. Né? E nós temos um teste de avaliação que nós aplicamos para as escolas que precisam de auxílio de avaliar as professoras. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Nível acima, mínimo, intermediário. Daqui a pouco eu vou mostrar o que é isso também, para quem gostaria de conhecer esta parte. Um elemento importante para esse instrutor é que ele não deseja impor. Okay? O que a gente quer dizer com isso? Às vezes um professor acredita que a forma que ele aprendeu inglês é a única forma de aprender inglês. E ele talvez não queira trabalhar dentro das instruções colocadas. Isso é um problema. Então, na hora de avaliar, recomendamos sempre que o professor segue as instruções, como implantar, como trabalhar o inglês interativo na sala de aula, referente ao módulo interativo e as atividades de speaking também. Nós pedimos também que o professor sempre está aulas à frente do aluno, né, para poder ver o que está acontecendo, para poder ajudar os alunos de forma mais relevante assim. Ok, aí durante a aula, isso é muito importante, o professor deve circular, apoiar e dar feedback. Um pouquinho mais sobre isso, que tipo de feedback nós estamos buscando, mas isso é importante. E relembramos também que no final da aula, o professor chama cada aluno para uma conversa de 3 minutos, para rever a matéria sendo trabalhada e para conversar com o aluno em inglês. Isso é muito importante. Não vou entrar em muito detalhe, mas como os demais perfis, né, um comportamento dinâmico, um perfil, um professor que gosta de interagir com as pessoas, isso é super importante. Às vezes leva uma atividade diferente para a sala de aula, disposto a de vez em quando fazer um evento em inglês na escola, um cineminha com pipoca, um evento especial. Isso acaba fazendo muita diferença para a experiência de aprender o segundo idioma. Lembrando também que muitos alunos, talvez 1/5 dos alunos, são kinestéticos, eles aprendem bem tocando. E num curso interativo você está tocando o quê? Você está tocando o mouse, né? Falando e fazendo exercícios na tela. Então, o evento, de vez em quando, onde você tira o seu aluno da sala de aula, é muito legal para a aprendizagem, para o aspecto pedagógico,
E é muito legal também para fidelizar, né? Fazer com que o curso seja agradável. Né? Algumas dicas aí. Verifique sempre a questão da disponibilidade horária, né? Isso é importante. Hoje em dia, muitos professores trabalham muitas horas em escolas diferentes. Então, de repente, tem que verificar. Uma vez que o professor fala, não, eu posso trabalhar, mas ele pode mesmo? Ele vai fazer mesmo? Vamos avaliar essas coisas aí. Uma das principais dúvidas é referente à avaliação. Algumas escolas, hoje, começando com inglês, falam, mas como é que eu vou avaliar se ele tem inglês suficiente ou não? Eu tenho alguma ferramenta, eu conto com o apoio da Lua, com a Mentor, quem vai ajudar a avaliar o nível desse professor? Okay? E nós oferecemos esse serviço e recomendamos. E mais do que isso, nós oferecemos treinamento depois também. Então, a parceria não é só questão de ajudar a achar um professor instrutor com inglês suficiente, mas nós treinamos, falamos de metodologia, aplicação na sala de aula, posteriormente. Como é feita essa avaliação? Ele é feito com uma entrevista online via Skype. Essa entrevista é uma conversa mais solta, em inglês, com o propenso professor. Falamos de elementos cotidianos, lazer, compras, viagens, mas também aproveitamos para conhecer se este professor tem vocabulário de negócios e outras coisas semelhantes. Isso é importante para nós saber também. Uma das ferramentas que utilizamos é uma escala criado que mede a proficiência do professor durante essa entrevista. Okay? E essa ferramenta trabalha vocabulário e estruturas gramaticais em ordem crescente, de básico aos níveis mais avançados. Por exemplo, aqui é uma amostra dessa ferramenta, como vocês estão vendo aqui. Nós temos perguntas básicas, como What's your name? Where do you live? Aí tem elementos típicos do pré-intermediário, como Do you prefer to watch movies or read books? Ele vai até o nível proficiente. Para inglês do nível, por exemplo, is globalization mostly a cultural concept or an economic concept? And why? Ou elementos como to what extent do you believe the prospects for the Brazilian economy are positive? Então, bastante complexo a estrutura, e durante essa entrevista nós vamos avaliar a proficiência desse professor, aonde ele se encontra. Isso é importante, porque essa avaliação, o resultado todo disso é uma avaliação. E esta avaliação nós vamos passar para cada escola em qual fizemos entrevista com o professor. A avaliação se baseia principalmente na produção oral, né, no speaking. Atualmente não avaliamos a parte escrita. Caso a escola deseja disso também, podemos incluir. Mas o foco é a produção oral, o speaking, e essa avaliação, como mencionado, essa avaliação é feita durante uma conversa de aproximadamente 15 minutos via Skype. Pode ser agendado diretamente comigo nessa fase inicial. Eu vou anotar meu Skype aqui na sala de aula. Está. Então, se vocês me adicionam, vocês podem agendar uma avaliação do professor ou candidato a ser professor. Quer uma avaliação do seu professor hoje? Pode marcar também. Será um prazer. De qualquer forma, nós precisamos marcar um encontro via áudio na internet, no Skype, passando a metodologia e dando dicas e posições como melhor trabalhar este curso interativo de inglês, Evolua Inglês. É importante, às vezes as escolas falam, não, mas a gente já tem experiência, já trabalhamos. Eu falei, sim, mas com este produto não, é um novo produto. E com cada novo produto há abordagens que talvez sejam diferentes. Então,
É por isso que nós oferecemos este contato com os professores. Na verdade, é fundamental que vocês permitam que nós conversamos com os instrutores e professores de vocês. Porque é através deste treinamento e estas conversas que nós conseguimos passar a essência desse curso, né? Então, destacando isso muito. Uma coisa é iniciar a implantação de um curso de idiomas, nesse caso, Evolua Inglês. Outra coisa é passar a intenção do curso, metodologia, abordagens para os professores. E é muito importante que vocês dão essa oportunidade para nós. O nosso curso, Evolua Inglês, trabalha com velocidade bastante grande. O aluno avança rapidamente em termos de vocabulário e de gramática. Então, um exemplo, nós trabalhamos muito com colocações no curso, relativamente cedo. Não introduzimos apenas o vocabulário para o aluno memorizar. Nós oferecemos a oportunidade do aluno ver o vocabulário em contextos que fazem sentido para os alunos. Isso é algo que nós precisamos mostrar no curso para os professores. Lembrando que os nossos instrutores e professores de inglês, eles vêm com experiências que variam muito. Alguns têm pouca experiência ensinando e talvez não consigam identificar na hora diferenciais de metodologia. Outras, com muitos anos no mercado, talvez vêm com uma abordagem bem específica, uma análise bem específica, que pode ou não ser correta. Então, seria bem interessante, mais uma vez, dar essa oportunidade para nós. A avaliação do professor, essa é uma das propostas, para nivelar, certifique-se que seu professor na sua escola tem um nível suficiente para trabalhar inglês na sala de aula. Segundo, marcamos treinamentos online, falando o que é um curso interativo de inglês, prós e contras, como implantar, quais perigos, quais dificuldades, quais vantagens, aonde é que pega e por aí vai. Então, isso é super importante para nós, esse elemento. Aproveitando que vocês podem, em qualquer momento, digitar uma pergunta, uma observação, algo aqui, caso vocês tenham perguntas para a matéria de hoje. Ok, modelo de aula, né? Vamos falar só um pouquinho sobre isso e eu quero mostrar uma sala de aula e eu quero falar sobre o papel do professor durante a aula, porque fazendo isso corretamente é mais do que meio caminho andado com sucesso no inglês na tua escola. Modelo de aula, da forma que nós iniciamos, são turmas presenciais com método interativo, com 2 aulas interativas com conversação, né? Isso por semana. A estrutura do curso permite também cursos intensivos, tipicamente em mês de janeiro, ou fevereiro, ou mês de julho. É possível fazer. Mas durante o ano, nós recomendamos 2 aulas por semana. Tipicamente isso seria segunda e quarta, ou terça e quinta, talvez uma aula dupla, sexta ou sábado, como é feito com muitos outros cursos também. Uma dica, recomendação que vem da Evolua, nós concordamos com isso, talvez na fase inicial seria interessante começar com 1 ou 2 turmas, talvez preferencialmente do primeiro livro, para experiência com o produto antes de diversificar os níveis, né? Então esse é o formato aqui. 2 aulas interativas por semana com conversação embutida. Ok. Vamos ver como é que funciona isso em prática, para quem não chegou a ver ainda. Nós recomendamos até 8 alunos por turma e nós recomendamos uma configuração na sala, que pode ser parecida com isso aqui. O importante é que o professor tem na sala ou perto da sala um espaço onde o professor pode entrevistar até 2 alunos ao mesmo tempo. Qual seria a sequência dessa aula que nós recomendamos? Os alunos iniciam a aula deles interativa. A duração varia, porque o curso acompanha cada perfil de cada aluno, mas os mais rápidos costumam
fazer uma aula em 30 minutos, muitos levam 35, até uns 45 minutos no máximo, costuma ser. Tempo médio por aula nesse momento é de 36, 37 minutos. Uma vez que um ou mais alunos terminaram a aula, o professor convida os alunos a sentarem aqui nessas cadeiras e ele vai rever a matéria. Nós desenvolvemos um script, um manual para o instrutor. Nesse manual ele tem sugestões de perguntas a serem feitas logo depois da aula interativa. Então, este pequeno encontro, que leva uns 3 minutos por aluno, ele serve para ver se o aluno realmente fez a aula. O professor vai saber isso, porque ele circulou, ele fez o trabalho dele. Vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Mas esses 3 minutos também servem para rever, trabalhar pronúncia e trabalhar conversações simples entre o instrutor e o aluno, praticando mesmo inglês com uma pessoa viva. Este elemento é muito importante. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre o que o professor, instrutor, deve fazer durante a aula. Nós observamos que algumas escolas não evoluam, mas outras parceiras que o professor estava sentado aqui, sentado aqui no cantinho, mais longe possível dos alunos, lendo o jornal, ou no iPad, ou no tablet, ou no telefone, fazendo 1001 coisas que não tinha nada a ver com o trabalho aqui, Porque é mais confortável sentar lá no cantinho aí e deixar os alunos fazer o que eles têm que fazer, Não. O papel do instrutor de inglês não é ficar no canto, descansando aí com os pés para cima, vocês sabem disso, evidentemente, mas nós já vimos. A gente já viu isso acontecer, por isso que eu estou falando. Voltando ao perfil do aluno brasileiro. Um dos traços que o aluno brasileiro tem, dos características gosto do ser humano, gosto do contato com outras pessoas, gosto de falar. Na verdade, o brasileiro fala muito mais do que o finlandês, por exemplo. Curiosidade do dia, o finlandês foi selecionado com que menos conversa um com o outro, Mas o brasileiro gosta de conversar. Então, durante a aula, o professor ele vai acompanhando o que os alunos estão fazendo. Não é fiscalização. Não é isso. Também é, um pouco. Não, mas ele vai circular. Ele vai observar. E o que ele vai fazer? Este instrutor, ele vai dar feedback. Ele vai dar feedback merecido. Ele não vai sempre elogiar independente do que está acontecendo. E ele nem sempre vai criticar. Ele vai equilibrar os comentários dentro do possível. Ele vai falar, Diego, você chegou nesse ponto, legal, presta atenção aqui. O aluno está repetindo os exercícios. O professor corrige, ou fala, isso mesmo, pronúncia certo. Hello, nice to meet you. Isso, nice to meet you. É isso mesmo. Tem que ficar bem exato. Então, o feedback do instrutor tem que refletir aquilo que está acontecendo nesse momento. Então, isso é muito importante. E tentar equilibrar isso. Então, essa parte motivacional. Ele precisa motivar os alunos. E ninguém é melhor para motivar do que o instrutor durante a parte interativa. Isso é muito importante. E o aluno gosta. Ele está na tela, está fazendo exercício, o instrutor chega e fala, nossa, muito legal, eu vi sua pronúncia. Bem feito. Isso aí continua assim mesmo. Às vezes o aluno olha para o instrutor, está com dúvida, o professor vai ajudar. Isso tem um impacto enorme da aprendizagem e, claro, para a retenção também. Porque o que está acontecendo? A parte interativa, de certa forma, é uma terceirização de certas funções e exercícios que um professor faria numa sala tradicional. Agora sendo feito. Conforme vocês vão evoluindo e trabalhando no produto, vocês vão começar a trabalhar com salas multiníveis também. E aí tem a verdadeira vantagem desse formato. Você consegue trabalhar com vários alunos de vários níveis ao mesmo tempo. E o instrutor vai circulando, dando feedback genuíno, Não aquele autopiloto. É isso, Diego, muito bom. Maria, muito bom.
Isso, Jasmine, muito bom. Luna, muito bom. Não, tem que ser uma coisa que tenha a ver com aquilo que o aluno está fazendo, obviamente. Fazendo isso corretamente, nós vamos treinar os professores para fazer isso, para quem não experimentou isso, faz uma tremenda diferença. Então, uma vez isso feito, o instrutor convida os alunos, então o aluno encerrou a parte interativa, convida o aluno para sentar na frente e começa uma pequena revisão, trabalhar em cima do conteúdo da aula do aluno. Ok. No manual de implantação, nós temos uma descrição dessa parte logo depois da aula interativa. Há uma descrição, o que que é. Como vocês estão vendo aqui, o formato é bem simples. Assim que cada aluno termina a aula interativa, convido o aluno de conversar por 3 minutos, aproximadamente 3 minutos. Aí também se explica porque nós trabalhamos com 8 alunos por sala. Porque cada aluno não vai terminar do mesmo tempo, no mesmo horário. Então, 2 terminam, estão convidados, o professor passa 6 minutos com elas, então somando meia hora e pouco, mais o tempo de fala dá 60 minutos redonda, dessa forma. Frequência, né? Após cada aula interativa, o aluno tem que conversar com o professor. Né? E aqui temos os objetivos. Ativar o vocabulário e a gramática, treinar a pronúncia de itens lexicais e frases simples. E, de forma geral, verificar o entendimento da matéria como um todo, motivar e incentivar a experiência do aluno. Agregar no curso interativo, isso é muito importante. Eu sempre falo isso aqui. Se você pede ao seu aluno de vir à sua escola fazer um curso interativo no computador, se você não agrega nessa experiência, eu como aluno poderia perguntar, mas espera aí, por que eu não fiz isso em casa? Para quem tinha acesso ao computador, tablet, algo dessas coisas. Por isso que a escola tem que oferecer alguma coisa. O que é esse alguma coisa? É um instrutor que direciona, que trabalha como facilitador, que tira dúvidas. Que às vezes, né, fala para o aluno, olha, eu sei que a pronúncia às vezes é difícil, mas você vai conseguir isso aí, vamos embora, o inglês é importante. É isso mesmo. Então, muito importante. Ok, então, aqui uma amostra só para vocês sentirem o que o professor tem que fazer. Então, o aluno terminou, fez a aula. Então, por exemplo, aqui na primeira aula, aqui está sendo trabalhado alfabeto, números de 1 a 10. Trabalhamos fonemas, tem introdução com sons na língua inglesa. Perfeito. Então, o instrutor tem uma descrição do que ele deve fazer. Perguntar sobre o que o aluno lembra da aula, depois treinar os números, alfabeto e praticar a pronúncia. Investir 3 minutos por aluno fazendo isso. Ok? Aqui, por exemplo, uma aula com um pouquinho mais de conteúdo, aqui é a aula 3, onde o aluno já viu vários elementos do curso básico. Já depois da terceira aula, o aluno viu itens lexicais como name, meet, I am, you sou, you estou, she is, we are, today. Então, esse é o momento que o instrutor fala, Diego, tudo bem, o que você lembra da aula de hoje? E o aluno vai falar, espera aí, eu lembro nome é name, isso muito bom. Repete comigo, name, muito bom. Meet, legal. E aí, essa é a primeira parte, verificar o que o aluno conseguiu assimilar nessa parte e começa a partir para treinar os cumprimentos e pequenos simples diálogos vistos na aula. Por exemplo, how are you? I'm fine, and you? Praticar a pronúncia. E já começar a trabalhar o contexto de apresentações, como visto aqui. Então, what's your name? My name is Alex. Pode perguntar o vocabulário também. What does relax mean? Relax means descansar. E por aí vai. Ou seja, quem já teve acesso à estatística de uma aula presencial normal, viu que, surpreendentemente, escolas de nome, em redes grandes, como Cultura Inglesa, aluno em seu LEP, qual é o tempo de fala por aluno? Seu LEP não, porque na verdade as turmas são menores. Mas como Cultura Inglesa aluno, qual é o tempo de fala por aluno, por sala? Em torno de 2 a 3 minutos. Dentro de 60 ou 90 minutos, tirando o tempo de fala nas instruções do professor, o que sobra numa turma de 15 e 20? Sobra 3 minutos por aluno, no máximo. Então, o que acontece aqui? O aluno faz a parte interativa primeiro,
tira dúvidas com o instrutor durante, claro. Terminou o interativo, ele conversa com o professor, repete, pratica pronúncia e faz diálogos. Bastante legal esse formato. E o aluno sai da aula falando, legal, eu tive feedback, eu fiz o curso, eu pratiquei com o professor. Isso é formato bem interessante, funciona muito bem. Ok, então esse é um exemplo de uma aula. E nos temas também, algo mais também, eu acabei pulando um pouco aqui, na verdade, eu queria mostrar a próxima aula. Aqui temos aula 6, A Big World. Aqui já tem muito mais linguagem para trabalhar nesses 3 minutos. O aluno já viu a introdução da família, membros da família, coisas como ontem, amanhã, hoje, e expandimos, né, as perguntas recomendadas. Esse é ping-pong aqui. E é claro, às vezes o instrutor vai perguntar, How are you today? E o aluno vai falar, hã? Ah, eu te perguntei, como vai você hoje? Você repete comigo a resposta. I'm fine, and you? Então o instrutor vai direcionando. Esse dinâmico, trabalhar desta forma, nós trabalhamos isso no treinamento que nós oferecemos a instrutores nas escolas Evolua. Então, vocês não estão sozinhos nesse processo de treinar esse dinâmico, nós treinamos os professores para isso. Para escolas que já têm uma equipe que gostaria de acrescentar ou fazer algo a mais, incluímos no manual mais atividades em aulas seletas de conversação. Então, são maiores com atividades. Nessas aulas são divididos basicamente em 2 passos. Primeiro passo nós falamos de pronúncia, de interação, tem uma parte de gramática para a turma, falamos de uma série de outras coisas, nessa primeira aula sobre fonemas, alfabeto e números, por exemplo. E na segunda parte nós temos atividades mais soltas, às vezes tem atividades de filmes, de som e outras coisas. Então, para as escolas que desejam oferecer uma aula extra de uma sexta a sábado, nós colaboramos em fazer este material para as escolas também. Ok. Como mencionado, a sessão de hoje era previsão de 30 a 40 minutos, parece que eu consegui seguir isso. Então, somente voltando para a lista original aqui, hoje falamos da instrutor, avaliação, treinamento e follow-up. Eu mostrei a sala de aula, o modelo de aula e as atividades de speaking. Estas foram as principais dúvidas das escolas que começaram, que não têm trabalhado antes com inglês, ou quem está migrando de uma forma de trabalhar para evoluir em inglês. Referente ao instrutor, falamos um pouco sobre o perfil, o fato que nós buscamos instrutores com nível intermediário para cima, pessoas que têm mente aberta e principalmente quer descobrir esta forma de trabalhar com inglês interativo, é um grande prazer de trabalhar com esses instrutores. Falamos também do ponto de vista de administrativo, pedagógico também, que nós oferecemos avaliação via Skype. Nivelamento do professor. Já tem professor hoje que gosta de uma avaliação no inglês dele? Podemos fazer. Tem um candidato a ser professor, instrutor na sua escola? Avaliamos numa entrevista via Skype, 15 minutos. Fazemos um simples relatório que fala sobre o empenho dele, o inglês dele e quais níveis este instrutor pode trabalhar na sua escola. Nós sugerimos que o professor apareça em treinamento e follow-ups. É super, super importante que o instrutor entenda a intenção do curso. Hoje tem 1 bilhão de cursos de inglês. E muitos são bons, e muitos funcionam. Mas aplicando um curso de forma errada, talvez não funcione. Com grande probabilidade, não vai funcionar da forma correta. O seu instrutor não entende o pensamento por trás da metodologia. Então, por favor, nós ajudamos em fazer treinamentos com os professores, para que eles podem chegar nesse ponto lá. Ah, tá, eu entendi agora, porque é feito assim, assim, assado, né? Porque, caso não, fica difícil para muitos professores entender o pensamento por trás de certas atividades. Recomendação, sala de aula de 7 a 9 alunos. Eu acho que o sweet spot é 8 alunos. Isso facilita
feedback para os alunos e dá tempo para trabalhar os 3 minutos logo depois. Como mencionado, o modelo é isso. É uma aula de 30 e 40 minutos em frente ao computador. Uma vez que o aluno terminou, ele vai conversar com o professor, que vai, inicialmente no curso básico, avaliar quanto o aluno lembra, trabalhar com pronúncia, e em poucas aulas, passando a aula 5, 6, 7, 8, já começa a ter simples conversações em inglês, conversas, né, com o aluno, isso é muito legal. E nós criamos Speaking Activities, esse está consta no manual de implantação. 2 formas, né, nós temos as atividades de speaking logo depois da parte interativa, e nós temos criado atividades maiores para quem trabalha uma aula de conversação, uma sexta, uma sábado, um evento ou algo desse tipo. Ok? Muito bom, essa foi a sessão de hoje. Estamos passando os 50 primeiras escolas, teve um grupo que está começando a trabalhar. Está sendo um prazer trabalhar com vocês, estou ansioso também para conhecer mais instrutoras e professores para trabalhar com o pessoal nas escolas. Perguntas, observações ou dúvidas? Agora é o momento de fazer. Não? Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Só relembrando que o canal YouTube da Evolua Inglês já estamos com as sessões do Hangouts anteriores. Tem mais do que 7 horas de treinamento já no canal YouTube Evolua. E essas 7 horas nós temos uma sessão que é uma introdução geral do curso. Nós temos uma sessão que fala de metodologia, implantação. Nós temos um que fala mais sobre professores, outros elementos, funcionamento da plataforma, cadastro, matrícula, material didático. Já tem bastante coisa. Não há nenhuma dúvida, nenhuma observação. Como se diz, as dúvidas costumam vir quando a gente trabalha o produto. Estamos aqui. Deixa eu só repetir o meu Skype. Meu Skype está aqui no bate-papo. E vocês podem, em qualquer momento, me adicionar para tirar dúvida sobre a implantação. Pode ser referente à metodologia, como trabalhar na ponta, cadastro, matrículas, podem me chamar e nós agendamos no áudio. Eu tiro dúvida na hora. Ok, sendo que não há dúvidas ou observações, então agradeço pela participação e desejo a vocês uma excelente tarde, muitas matrículas nas escolas de vocês e torcemos que o Evolua Inglês seja um grande sucesso na escola de vocês, que agrega bastante e que vocês tenham o resultado de trabalhar com esse interessante novo produto. Um grande abraço e até o próximo Hangouts.